No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como construir uma fala clara. Nádia, será que é possível? Com certeza, você já parou para conversar com alguém e essa pessoa falou e no final você mesmo pensa com você: meu Deus do céu, eu não entendi nada. Essa pessoa falou tanto, mas a minha cabeça foi confusa. Eu não consegui entender aonde ela queria chegar. E é sobre isso que nós vamos conversar. As pessoas muitas vezes elas pensam que para você se comunicar bem, você precisa falar palavras bonitas, você precisa falar palavras difíceis, você precisa mostrar toda a sua intelectualidade na maneira como você se comunica. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E comunicação não tem a ver com o tanto de palavras bonitas que você fala. Comunicação tem a ver com o quanto você se faz compreendido. Não faz sentido você parar para conversar com alguém e você querer mostrar que você é intelectual, e você utiliza palavras diferentes, e você utiliza termos técnicos para conversar com aquela pessoa. Qual é a finalidade de tudo isso? É verdade. Comunicação é conexão. Eu sempre vou ficar repetindo isso para você, porque a gente precisa aprender a flexibilizar a nossa comunicação, para adaptar as pessoas, para que ela possa conectar as diversos tipos de pessoas com quem a gente se relacionar. E é sobre isso que eu vou compartilhar com você. Um dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: Nádia, vem cá, me diz uma coisa. E quando a gente está falando com alguém e essa pessoa fala algumas palavras errado, e essa pessoa fala de um jeito que nem é bonito, como é que a gente faz? A gente corrige essa pessoa? Por onde é que a gente faz? Por onde é que a gente vai? É meio confuso. Entenda uma coisa. Comunicação é o que eu falei para vocês? Conexão. Comunicação é vida. Eu vou te dar um exemplo prático para que tu consiga entender o que eu estou falando. Eu tenho o seu João. O seu João veio do interior. O seu João não teve tantas oportunidades. O seu João não passou pelas melhores escolas. O seu João viveu num ecossistema, num ambiente onde as pessoas falavam de maneira, sabe, meio que sem tanta educação. Esse foi o meio do seu João. Só que o seu João, quando ele vai conversar com a Dona Maria entende o que o seu João está falando, por mais que o seu João fale algumas palavras erradas. E aí? E no final das contas? A gente precisa entender que para a comunicação acontecer, eu preciso ter alguém que comunique. E eu preciso ter alguém que receba essa informação. Seu João comunica, Dona Maria recebe a informação e dá como retorno que entendeu. Se isso acontece, o que aconteceu? Qual é o resultado? Houve ou não houve comunicação? Houve comunicação, gente. Comunicação é a capacidade que você tem de falar, o outro de fato entender. Aí agora eu vou te dar um outro exemplo. Eu vou deixar você racionalizando tudo que eu estou conversando aqui, passando para vocês. Agora eu tenho o seu Pedro. Passou pelas melhores escolas, estava no ecossistema, em um ambiente que favorecia uma comunicação mais culta, mais elegante. Só que olha só, seu Pedro muitas vezes era indiferente com as pessoas, estúpido com as pessoas. Na hora de emitir a sua opinião, desconsiderava a opinião das pessoas. Seu Pedro utilizava da comunicação persuasiva para ser desonesto. Ele utilizava uma falta de ética nas suas relações. Ele se aproveitava da maneira como ele comunicava para tirar proveito. Às vezes o seu Pedro, ele simplesmente só queria falar aquilo que ele achava e ele não parava para ouvir as pessoas. Eu não vou... Arreia! E aí? No final das contas, o que é comunicação? É falar bonito igual o seu Pedro, mas não conseguir se conectar com as pessoas? Ou é falar de forma humana, mas às vezes meio grosseira, no sentido de não ser grosso, no sentido de ser estúpido, mas às vezes utilizar palavras meio brutas, mas que dentro do ecossistema dele houve uma conexão.
Gente, nós precisamos entender que para que a comunicação aconteça e ela seja genuína, precisa haver um retorno positivo de compreensão. Então, a gente já vai começar a desmistificar. Comunicação não é você simplesmente falar bonito, ser intelectual, se aproveitar muitas vezes da maneira como você fala para poder se valer das pessoas. Isso não é honesto, isso não é sincero e não é sobre esse tipo de comunicação que vocês vão encontrar nesse canal. Nesse canal, vocês vão encontrar técnicas para que vocês possam se comunicar de maneira humana, de maneira empática, para que vocês possam, de fato, fortalecer as relações de vocês. E eu vou trazer para vocês agora benefícios que a comunicação clara ela pode te trazer. A gente entende, sim, que uma comunicação clara, uma comunicação que ela é compreendida, ela traz inúmeras vantagens. Mas eu vou trazer para vocês 3 pontos onde uma comunicação clara, ela vai contribuir e vai te ajudar. A comunicação clara nos negócios, uma comunicação clara nos relacionamentos e uma comunicação clara na liderança. Eu vou trazer para você três pontos importantes e os benefícios que você vai ter ao você manifestar uma comunicação clara nesses 3 pontos. E nós vamos começar com os negócios. Quando você, dentro do teu ambiente corporativo, não sei se você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, você é um empresário, você é um empreendedor, você trabalha em uma empresa. O fato é que uma comunicação clara no meio corporativo, na empresa, ela te traz vantagens. As pessoas, elas te enxergam de uma outra maneira quando você respeita o tempo dela e traz uma comunicação muito mais assertiva e direta ao ponto. A primeira vantagem de uma comunicação clara é a produtividade. Quando você emite uma opinião, quando você é claro ao explicar os processos de uma empresa, ou na empresa, ou uma rotina, isso te ajuda a ser muito mais produtivo. Foi feita uma pesquisa em Harvard e eles detectaram que as empresas que são mais claras ao definir os seus processos, ao definir as suas rotinas, elas são 25% mais produtivas. Você tem ideia do impacto que é? Sabe como é complicado você chegar em um lugar e tudo é muito confuso? Você não sabe o que faz, como faz, qual é a próxima etapa. Isso acaba atrapalhando o teu processo, isso acaba gerando retrabalho e isso acaba fazendo com que você demore chegar no resultado que você almeja. A Toyota, ela tem um procedimento que eles chamam que é um processo de produção linear, que eles têm tudo muito claro diante do que precisa ser feito, etapa por etapa. E eles conseguem entender quais são os problemas e, consequentemente, eles conseguem entender de maneira rápida quais são as soluções. Por isso, em um meio corporativo, em uma empresa, quando você consegue definir de maneira clara, de maneira direta, as suas intenções, a sua rotina, isso faz com que você seja muito mais produtivo, tá? Próxima etapa. Qual é o outro benefício que uma comunicação clara ela pode trazer nos negócios? Ela te ajuda na tomada de decisões. Quando você é um gestor, quando você é um líder, você precisa de dados, você precisa de informações para tomar decisões. E essas informações, quando elas são passadas de maneira clara para a sua equipe, quando elas são passadas de forma lógica, coerente, a sua equipe consegue te dar um feedback positivo. Ela consegue te dar um retorno diante daquilo que você está pedindo. Logo, você consegue tomar boas decisões. Ou seja, uma comunicação clara, ela te ajuda a clarificar algumas situações que são difíceis. Mas para isso, você precisa primeiro emitir essa opinião clara, esse direcionamento que você espera da equipe, para que eles entendam, e assim que eles entendem, o que é que eles fazem? Eles te dão um retorno. E você, ao analisar essas informações, consequentemente, você consegue tomar decisões que vão dar muito resultado. Um outro benefício da comunicação clara nos negócios é a relação com o cliente. Quando você tem uma comunicação clara,
com o seu cliente, você traz muito mais confiança e credibilidade. Você consegue explicar para o seu cliente o serviço que você oferece, você consegue explicar para o seu cliente os benefícios que esse serviço oferece, as vantagens. E quando você tem essa clareza ao explicar os benefícios e as vantagens do teu produto, do teu serviço, isso gera o quê? O entendimento do cliente e, consequentemente, ele compra o teu serviço, ele compra o teu produto. Então, quando você utiliza uma comunicação clara nos negócios, você é mais produtivo, você consegue tomar boas decisões e você consegue vender mais. Você entende que no mundo dos negócios, uma comunicação clara, ela pode te ajudar a ganhar muito dinheiro, como ela pode te ajudar, ou ela pode te atrapalhar, na verdade. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. A perder dinheiro. Então, se você é um empresário, se você trabalha num cargo de liderança, entenda uma coisa, você precisa exercitar urgentemente a sua comunicação para que ela seja clara, compreensível. Tá, Nádia, você falou que eram 3 pontos, você já falou sobre os negócios e sobre os relacionamentos. Quando você tem uma comunicação clara nos relacionamentos, você consegue ter relações mais confiáveis. Porque você consegue expressar a sua opinião, os seus sentimentos, sem gerar duplo sentido, sem gerar ambiguidade. A maioria dos conflitos, eles acontecem porque eu sinto algo, mas eu não consigo falar de acordo com o que eu sinto. E eu acabo externando e usando palavras que não fazem sentido com o que eu estou sentindo, e isso acaba gerando uma situação desconfortável. Mas a partir do momento que eu tenho uma comunicação clara, que eu expresso com confiança aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, fazendo com que a pessoa que está me ouvindo, ela entenda com clareza e faça sentido para ela, você gera uma relação de confiança. A Universidade de Illinois, ele fez uma pesquisa, eu achei super interessante, e eles detectaram que casais que são claros ao expressar os seus sentimentos e as suas opiniões, eles têm 35% a menos de chances de entrarem em conflitos maiores. Você entende o quanto uma comunicação clara ela pode te ajudar a ter uma relação muito mais firme, muito mais confiável, muito mais segura, algo que gere muito mais credibilidade. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos expressar aquilo que a gente sente. Isso acaba gerando um desconforto, isso acaba gerando conflitos que são desnecessários. Uma comunicação clara nos relacionamentos, ela te ajuda também a evitar conflitos. Isso mesmo. Quando você consegue expressar as suas intenções, quando você consegue deixar claro, olha, o que eu tô pensando ao teu respeito é que a maneira como você falou comigo, isso gerou um sentimento negativo em mim. Ah, mas não foi isso que eu queria. Tá, tudo bem, mas isso gerou um sentimento negativo em mim. Quando eu consigo ser clara diante do que eu sinto, diante do que eu penso, diante de como eu tô me sentindo, isso torna muito mais possível de que ambas as partes se entendam. Olha uma situação que aconteceu. A empresa General Motors, houve um conflito entre os funcionários e os gestores. E esse conflito ele poderia gerar danos muito maiores para a empresa. Mas a maneira como foi resolvido esse conflito, para entender o ponto de vista e a situação de trabalho dos colaboradores, e a maneira como os gestores viam a situação, fez com que eles conseguissem resolver o contexto de uma maneira surpreendente, evitando problemas ainda maiores. Quando você consegue ser claro diante de situações de conflito, parar para entender o outro, isso é uma vantagem grande demais, porque você evita um desgaste emocional, um desgaste mental, porque resolver conflitos dá muita dor de cabeça. Um outro ponto, onde a comunicação, ela te ajuda quando você é claro, é na liderança. Nádia, em que ponto?
Quando você é um líder e você consegue inspirar e motivar as pessoas, sabe? Isso te ajuda a trazer as pessoas para perto de você, para aquilo que você está pensando, para o que você está sonhando. Quando você tem uma missão e você sabe que aquilo ali pode dar certo e você é claro ao explicar as suas intenções, em trazer aquelas pessoas para vestir a camisa da tua empresa, para entender as coisas sobre a perspectiva que você está vendo, você consegue incentivar, você consegue motivar essas pessoas, você traz elas para mais perto. Um bom líder, ele precisa ter a habilidade de ser claro para motivar as pessoas. Porque se as pessoas elas não entenderem o que você está querendo dizer, como é que elas vão te apoiar? Como é que elas vão aceitar o caminho que você está propondo para elas? Elas só vão seguir o que você está propondo para elas se você conseguir trabalhar de uma maneira clara e persuasiva o que você está querendo propor. Porque se essa proposta ela for confusa, acredite, as pessoas elas não vão parar para te ouvir. Elas não vão seguir o que você está falando. Um outro benefício que a comunicação clara ela traz na liderança é a capacidade de dar feedback, de construir um colaborador, de desenvolver as pessoas. Um bom líder, ele tem a habilidade de comunicar para o seu liderado aquilo que não está correto. Às vezes a pessoa, ao dar um feedback para um funcionário, ao querer, dar um toque, dizer, olha, não foi legal tal comportamento, a pessoa roda, e o funcionário sai dali meio que confuso. Cara, o que é? Será que eu que estou errado? Como que foi que ele quis dizer com isso? E acaba que aquele funcionário, no lugar dele sair dali motivado, ele sai muito mais desmotivado. Então, até para você desenvolver uma pessoa, você precisa ser clara diante das suas intenções. Olha, Maria, você realiza uma atividade muito bem feita, você chega na hora, só que está acontecendo muitos erros no cadastro dos pacientes ou no cadastro das fichas dos clientes. O que está acontecendo? Tem muitas vantagens, mas a gente precisa trabalhar esse ponto que não está tão legal. Eu preciso ser clara para que a dona Maria ela entenda que há muitas vantagens no comportamento dela, mas há pontos que precisam melhorar. Quando o funcionário ele entende de maneira clara, quando o liderado ele entende de maneira clara as intenções do líder, isso faz com que ele analise aquilo que o líder falou e comece, de fato, a mudar. Sabe, ser um líder não é fácil. Trazer as pessoas para mais perto de você, convencer as pessoas não é fácil. Ser um líder, ele precisa ser claro em momentos de crise, em situações onde há um conflito, em situações onde há momentos de dificuldades, e a clareza de fala, a clareza de emitir uma opinião fará com que ele seja visto com mais confiança, com mais autoridade, com mais credibilidade. Tá, Nádia, realmente tudo isso faz sentido, mas quais são as minhas barreiras? Por que as pessoas muitas vezes elas não são claras ao se comunicar? Por que é tão difícil expressar a nossa opinião? Dentro da nossa cabeça é tudo lindo, Nádia, mas quando a gente vai emitir a nossa opinião, as coisas não fluem como a gente imagina. A primeira barreira são os jargões que a gente utiliza, os termos técnicos. Sabe? A gente utiliza termos que as pessoas não vão entender, palavras que as pessoas não vão entender, e isso acaba dificultando a tua comunicação. Um outro ponto que dificulta a clareza da tua comunicação é o excesso de informações. As pessoas, elas enchem a cabeça do outro de muitas informações, e isso acaba complicando. Certo dia atendi uma cliente, achei isso muito interessante. Ela queria fazer uma palestra, e eu perguntei, tá, vamos aqui organizar sobre qual tema você quer falar? Gente, ela falou sobre vários temas. Nádia, eu quero falar sobre autocuidado, autoconfiança, sobre maternidade, sobre ser uma mulher empoderada. E era tanto tema, eu falei assim, gente do céu, eu disse, olha, o primeiro ponto que a gente precisa entender e eu vou compartilhar com vocês. A gente precisa trabalhar assuntos específicos um por vez. Quando a gente enche as pessoas de muitas informações, aquilo acaba não ficando claro, aquilo acaba confundindo a cabeça da pessoa, isso acaba atrapalhando no processo da pessoa entender aonde você quer chegar. Por isso, seja objetivo,
Seja claro. Ah, Nádia, mas eu tenho tanta coisa pra falar pra essa pessoa, eu tenho tanta coisa, são muitas as demandas. Tá, então a gente vai ter que organizar. Você não vai falar tudo de uma vez. Porque você vai encher aquela pessoa de tantas informações e você vai acabar sendo superficial nas informações. E acaba que você acha que comunicou tudo na tua cabeça. Ah, eu fiz a minha parte, falei o que tinha que falar, a pessoa que se vire agora para resolver. Tu acha que isso é comunicação? Você acha mesmo que isso vai gerar um resultado? Não, gente, isso não vai gerar um resultado. Por isso, comunicação requer um esforço humano de olhar para as pessoas com bondade, de olhar para as pessoas de forma empática, de olhar para as pessoas com bondade, misericórdia e tipo, ter um esforço. Pera, eu entendo que para dona Joana, eu vou ter que fazer uma reunião com ela umas 2, 3 vezes, porque são muitos os assuntos e eu sei se eu falar tudo de uma vez, ela não vai entender. Mas quem quer perder esse tempo? Ou seja, se você quer ter uma comunicação clara, você precisa se esforçar para olhar para as pessoas de forma humana. Entender que vai ter que ter um esforço seu, sim. Não adianta você simplesmente querer falar do jeito que você quer, como você acha, e aí você fala e você tipo meio que fica aliviado. Ufa, pronto, já falei, agora ela é que se vire, ele que se vire com a informação que eu passei. E sabe o que acontece? Frustração, porque o objetivo acaba não sendo alcançado, porque você fala algo, fala de qualquer jeito, a pessoa que está do outro lado não entende e o propósito final, o resultado final que era para ser alcançado, ele não alcança. Então, para que você gere resultados, você precisa se esforçar. Não adianta você assistir esse vídeo e, tá, que legal. E aí tu continua comunicando do jeito que tu quer. Para que esse vídeo faça sentido, você precisa praticar. Para que tudo isso que você está ouvindo faça sentido, você precisa parar para se esforçar, para conversar com as pessoas e mostrar de maneira prática a sua clareza. Ah, Nádia, mas eu já tentei e eu não consegui. Gente, é assim mesmo. É tentativa e erro. É tentando fazer um pouquinho de cada vez e a cada tentativa isso vai te ajudando a ter uma comunicação clara. Tu acha mesmo que depois dessa aula tu já vai ter uma comunicação no ponto, claríssima? Não. O melhor ponto, a melhor parte é essa tua consciência. É de tentei, nossa, não consegui, não ficou claro. Aí o que eu faço? Eu tento novamente. Não ficou do jeito que eu queria, eu tento novamente. E eu fico nessa expectativa, eu fico nessa tentativa, na verdade, de ficar buscando encontrar formas de ser mais clara. Tá, Nádia, tá bom, então me dá soluções. Tu já me apresentou todo o contexto e agora eu quero soluções. Você quer uma solução? Pois pega a caneta e papel. Pega a caneta e papel porque a melhor parte desse vídeo vai ser agora, onde eu vou apresentar para você as soluções para que você tenha uma comunicação de fato clara. Primeiro ponto, anota aí. Nós precisamos ser didáticos. A tua fala ela precisa ser muito clara. Ah, Nádia, mas isso aí tu já falou. Como é que eu faço para ter uma comunicação de fato clara? Use histórias. Use contextos que possam ajudar a pessoa a compreender de forma prática. Dê exemplos. Pegue rotinas do seu dia a dia para que a pessoa ela consiga associar o que você está falando ao que está acontecendo. Eu gosto muito de usar o exemplo de Jesus. Ele, para mim, foi um dos melhores e maiores comunicadores que pode existir nesse mundo. Como é que Jesus fazia? Ele olhava para o público dele e aí já vai o segundo ponto. Anota aí. Observe o seu público. Jesus olhava o seu público e ele analisava. Era para fariseus, líderes religiosos? Ele comunicava de uma forma. Ele utilizava os termos daquele público. Ele utilizava as técnicas, a maneira de falar daquele público, para que aquele público pudesse se conectar com ele. Ah, não era líderes religiosos, eram cobradores de impostos. E ele utilizava e readequava a linguagem dele para aquele público. Então, o que a gente precisa entender é readeque a sua linguagem ao público. Se você percebeu que é mulheres, a grande maioria, se você percebeu que são pessoas mais intelectuais, você precisa permutar por esses públicos. É essa a sacada de um bom comunicador.
há um esforço muito grande para você ser um bom comunicador. Porque você tem que ter a sensibilidade humana de entender cada ser humano e como você pode comunicar para cada ser humano. Terceiro ponto, anota aí, caneta e papel, você está anotando, é importante que você anote. Mas qualquer coisa você volta novamente aqui o vídeo para dar uma revisada. Você sabia que o nosso cérebro ele não pega muitas informações? Existe uma regra de 3 pontos. Quando você organiza suas ideias em 3 pontos lógicos e óbvios, isso fica muito mais fácil da pessoa entender, da pessoa compreender o que você está falando. Então, no lugar de você pegar diversos assuntos, pega 3 pontos. Dona Maria, quero falar com você sobre o fluxo do atendimento, você está errando as fichas e como a gente pode melhorar o processo de organização aqui do seu setor. 3 pontos. São formas básicas e óbvias para poder passar a informação e aquilo ali ficar na mente das pessoas, sabe? Utilize também, sabe o que? Histórias. Eu falei para vocês sobre isso. As histórias, elas facilitam muito na didática, na compreensão. Pergunte para as pessoas o porquê. Você está entendendo? Me fala aí um pouquinho. Eu quero entender se você de fato compreendeu o que eu falei. Eu costumo falar assim com a minha equipe. Gente, olha, eu dou toda a informação para eles. Eu preciso que vocês façam isso, isso e isso. Vocês entenderam? Entendi sim, Nádia. Tá, repete aí para mim. O que foi que você entendeu? Nádia, eu entendi que a gente precisa revisar todos os processos da clínica e passar para você daqui a 15 dias. Então, eu faço esse exercício para garantir de que, de fato, eu fui clara e que eles também entenderam. Porque é muito importante que a gente entenda tudo isso. Outro ponto incrível, dê pausas na hora de você explicar algo para que a pessoa possa validar de que ela entendeu. Porque às vezes a gente fala tão rápido, que a gente não consegue, às vezes a pessoa não consegue entender o que você está falando. E você vai falando rápido, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender a equipe, entender o perfil da pessoa que está ouvindo, porque nem todo mundo tem o mesmo perfil. Tem pessoas que elas são mais lentas e você vai ter que explicar de maneira mais lenta. Tem pessoas que não, a hora que você explica, ela já vai entendendo de maneira rápida. E aí tá tudo bem. Talvez se você falar de forma mais lenta, fique mais complicado, seja até mais cansativo. Ou seja, um bom comunicador, para que ele tenha resultados, para que ele consiga se conectar, ele precisa se esforçar para entender o outro. E por fim, um bom comunicador, ele é empático. Um bom comunicador, ele para ouvir as pessoas. No vídeo anterior, eu conversei sobre isso com vocês, sobre a capacidade de você ser empático, se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está sentindo. Para o quê? Comunicar de maneira clara para o outro as suas intenções. E um bom comunicador, ele para ouvir. Como é que você vai ser claro? Como é que você vai ser clara se você não para ouvir as intenções das pessoas? Você vai acabar metendo os pés pelas mãos. Um bom comunicador, mais do que falar, mais do que ter a habilidade de ser flexível em determinadas situações, ele sabe ouvir. Eu costumo dizer assim, um bom comunicador também sabe calar. Um bom comunicador, ele precisa saber silenciar para ouvir. Ou seja, se você utilizar todas essas habilidades, se você souber contar uma boa história, se você conseguir adaptar os contextos para que as pessoas elas consigam entender. Eu pego rotinas do meu dia a dia. Se você conseguir dar pausas de forma estratégica, ter empatia, se você conseguir ouvir as pessoas, se você tentar ao máximo ser didático na sua explicação, isso vai fazer com que você tenha uma comunicação de fato que gere resultados. Uma comunicação que vai conectar, uma comunicação que vai ultrapassar os limites. E as pessoas elas vão perceber em você que de fato houve algo diferente. Peraí, o que está diferente aí? Você está parando para ouvir mais? Você me pergunta o que é que eu estou achando? As pessoas até se sentem até mais importantes, porque um bom comunicador, ele é humano. Ele é humano para entender quais são as necessidades do outro, para ouvir o outro. Porque ele entende os benefícios de você ser um bom comunicador, de você ser claro, tanto nos negócios, quanto nos relacionamentos, como líder. Eu não sei em qual
etapa você se encaixa? Se você é um empresário, se você está querendo melhorar a sua comunicação para os relacionamentos, se você está querendo melhorar a sua comunicação porque você é um líder, o fato é que, independente de onde você esteja, a clareza da comunicação, ela é um benefício surpreendente. Gente, eu espero sinceramente que tudo que a gente falou aqui faça muito sentido para você. E se você gostou desse conteúdo, clica aqui no link, clica aqui em gostei, se inscreva nesse canal, compartilha com amigos, porque esse canal vai te ajudar a ter uma comunicação humana, uma comunicação empática, uma comunicação que de fato faça a diferença. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Beijo, tchau, tchau e até a próxima.